Abra comigo, por favor, Evangelho segundo escreveu Lucas. Lucas capítulo 5, versículo 37. Da mesma maneira, não há alguém que coloque vinho novo em odres novos. Algumas versões vai falar recipiente de couro novo. Ora, se o fizer o vinho novo, ao fermentar, arrebenta o recipiente, derramará e danificará o recipiente, onde fora colocado. Ao contrário, o vinho novo deve ser posto em um recipiente novo. O vinho novo deve ser posto em um odre novo. Amém? Versículo 39. Pois pessoa alguma, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, porque se diz, o vinho velho é melhor. Mateus capítulo 9, por favor, quero ler só mais um versículo, versículo 17. Mateus 9,17 diz assim: nem se deita vinho novo em odre velho, ao contrário, do contrário eles se rebentam, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas deita-se vinho novo em odres, assim ambos se conservam. Amém. Até aqui. Essa palavra, eu tenho meditado nela uns 6 meses. Deus falou comigo primeiro. E essa palavra me cortou antes de eu pregá-la. E o que me fez pregá-la nesse final de semana foi 2 fatos que aconteceram essa semana. Uma na semana e outra hoje de manhã, quando eu subi para pregar, eu peguei o microfone, uma cena que eu vi no culto me confirmou a palavra. Eu tinha 2 palavras no meu coração para esse final de semana. Aí me saltou essa palavra desse texto que eu li. E os fatos que aconteceram, um foi o seguinte: eu estava numa loja de Criciúma, do shopping, enxovando, enrolando, mas do outro lado a minha esposa estava infelizmente comprando. E eu estava, enquanto ela estava lá, eu estava na outra loja. E aí um jovem, que eu conheço os atendentes, um jovem ficou me olhando assim, eu não reconheci, era novo na loja, deu um risinho, eu falei, deve ser crente, e deve ser da Bapai que eu nem conheço, não conheço mais ninguém. Eu fiquei com aquele jeitinho, eu já quero pedir perdão para os irmãos, que eu não conheço mais ninguém. Graças a Deus ainda reconheço a Vivi. Estou com dificuldade de reconhecer as pessoas. Então, aquele menino ficou me olhando, eu cheguei perto, e aí? Ele, daí sargento? Falei, eita, não é da igreja, é do exército. Para quem não sabe, eu fiquei 22 anos no exército. Aí, eu falei, que legal, tu serviu? Ô, sargento, claro, servi contigo. Falei, a experiência foi boa? Não sei, vai que eu errei, né? Aí ele falou assim, o senhor não lembra, mas quando eu servi, eu tinha ataques de asma. Falei, então, em um do internato, em um momento de acampamento, me deu uma crise de asma. E naquele dia que deu a crise de asma, muitos zoaram de mim, disseram que eu era fraco, e o Senhor chegou, enquanto eu estava dando a crise, no meu ouvido e falou assim, garoto, o que você tem? E eu falei que eu tinha crise de asma. Naquele momento o Senhor me tirou dali, me levou para uma sala e orou por mim.
Não bastante, o Senhor pegou o carro do Senhor, porque eu não tinha dinheiro de comprar a bombinha. Foi numa farmácia, comprou a bombinha e trouxe para mim. Acho que faltou fé para curar, eu comprei a bombinha de uma vez. Vai que Jesus não cura hoje. Resolve com a bombinha pelo menos. E ele falou: obrigado. Eu fiquei 3 anos no exército depois. Aquilo ali me trouxe à memória. Deus falou comigo: filho, tem algumas coisas antigas na sua vida que você fazia. Por que você parou? Aí hoje pela manhã, eu estou aqui no culto, quando eu pego o microfone, o Richard da Vitória, que cuida do Incluir. O Richard, para quem conhece, ele tem 1,60 m, ele é tipo da altura do Fabiano, talvez no centímetro está mais ou menos. Ele não é tão alto, mas ele usa calça GG, camisa extra G, ele anda assim. Agora ele está melhorando, já deu até uma melhorada. Mas o Richard é skatista. O Richard é um cara bem de boa, um menino, aliás, um pai, um marido maravilhoso, um pastor incrível. E ele veio aqui, sabe o que ele fez? Ele se ajoelhou para orar. Chegou ali, se ajoelhou para orar. Falei: tu não era da bleia? Tu era dos movimentos diferentes, do rap, sei lá. Esse hábito de ajoelhar e orar não é comum. Olhei para ele e falei: o que o Richard está ajoelhado orando antes do culto? O Espírito Santo falou para mim: marcos antigos, práticas antigas, e Deus confirmou no meu coração a palavra. E esse texto que eu li fala de seguinte: fala que você não coloca vinho novo num recipiente de couro velho, porque se botar um vinho novo num recipiente de couro velho, é odre, o nome é odre, feito com couro de cabra. Se você botar o vinho, fermenta e arrebenta o couro, não tem elasticidade. Então um couro novo pode receber um vinho novo. Claro que no contexto bíblico da aplicação correta hermenêutica do texto, o vinho novo é o Evangelho, é Jesus, é o Espírito Santo. O vinho velho é a lei. No vinho velho precisava de sacrifício de animais. No vinho novo, Jesus foi o sacrifício suficiente. No vinho velho eu precisava de rituais para chegar a Deus. No vinho novo o véu se rasgou, eu chego diante de Deus no meu quarto. No vinho velho Deus habitava numa tenda. No vinho novo Ele habita dentro de mim. Claro que é disso que o texto está falando, de mentalidade nova. Então o vinho novo, a revelação de quem é Deus, de quem é Jesus e do seu sacrifício, só vem em um odre novo. O que é odre? É uma mentalidade. A palavra conversão é mudança de direção, é metanoia, muda de mente. Eu agora entendi porque o reino de Deus é diferente do reino do... No reino de Deus, o pobre é rico, o fraco é forte, o último é o primeiro, o que não tem é o que tem, o que chora é feliz. O reino de Deus é diferente. Então tem que ter um odre novo para receber o vinho novo. Senão você não consegue entender que loucura é essa, esses crentes. Como assim? O que chora é feliz. Bem-aventurados que choram. Tá maluco, isso não faz sentido. Mas o reino de Deus precisa de de um odre. Só que o texto, ele parece que ele se contradiz, porque ele vai dizendo vinho novo, odre novo. E o texto diz assim: aquele que experimenta o vinho velho, não diz, prefiro o novo. Peraí, ele está falando vinho novo, odre novo. Aí agora ele fala, mas quem experimenta o vinho velho, então o vinho velho é melhor? Mas o texto que eu li de Mateus completa o texto que eu li de Marcos. Por quê? De Lucas. Por quê? Porque o texto diz assim: ambos se conservam. Então não é um vinho antigo, é um vinho novo que foi conservado. É uma fé no seu coração que foi conservada com o tempo. Porque o segredo não é se converter e ficar com Jesus, é permanecer com Jesus. Hoje a grande dificuldade dos cristãos não é entregar a vida para Ele, é permanecer. Por isso João 15 fala 13 vezes:
Permanecer. Permanecer. Porque quando você preserva o vinho, ele vai ficando velho. Mas o texto diz que o vinho conserva o odre, e o odre conserva o vinho. Então o reino de Deus, o evangelho é conservado por mim, e ele me conserva. Como? Como que esse vinho vai ficando velho sem arrebentar o odre? Porque o odre vai se ajustando à medida que ele vai ficando velho. Como que esse vinho é preservado? Essa é uma pergunta a ser feita nessa noite. Como que esse vinho é preservado? Como que eu preservo esse vinho? Como que eu daqui a 10 anos eu vou estar crendo no meu Jesus como eu creio hoje? Ou mais? E aí veio algo no meu coração. Nós estamos como igreja vivendo um surto do novo. O que é o surto do novo? Eu quero viver algo novo. Estourou no Brasil. Mas, irmãos, as canções que cantam e estouram, elas falam de desejos das pessoas. As pessoas cantam muito porque aquilo desperta coisas do coração. Então, tem uma busca pelo novo. Não dá tempo de sair o iPhone 16, não interessa se tem nada de diferença. É o novo. Nada contra o 16, se você tem condição de comprar, mas o desejo pelo novo está desenfreado. Qual o carro novo? Saiu agora os elétricos. Se depender de mim, não andarei neles. V8, cheiro de gasolina, coisa boa. Só homem vai entender o que eu estou falando. Só homem de verdade vai entender o que eu estou falando. Homem que anda de elétrico, que joga beach tênis é estranho. Tem que andar num Fucão, num Golzinho chaleira, num Opalão. Eu te abençoo com Versalhes. Cheiro de gasolina pegando solto. Coisa boa entrar no carro e sentir o cheiro de gasolina. É quase um vício. Os homens entendem. Por favor, os homens levantam a mão. Entende que eu estou... Elétrico. Tem só neonzinho LED piscando. Não tem graça nenhuma. Então não tem problema, o carro novo, a casa nova. Qual o problema da casa nova? Não, o problema é que quando a gente foca demais no novo, a gente não percebe a bênção que tem. Você projeta o novo e esquece do que tem. Você fica ansioso pela casa nova e não valoriza a bênção da casa que você tem. Você projeta o carro novo e não valoriza a bênção do carro que você tem. Eu lembro de uma vez que eu tinha um carro, estava com os pneus carecas, estava com um para-choque para arrumar, e não era o Versalhes, era outro. Ele estava ruim, fazia um mês que eu não lavava, estava nascendo até milho que sobra do x-salada no carro. Estava horrível, aí eu queria trocar de carro, olhava para aquele carro, meu Deus do céu, trocar de carro. Aí eu peguei e mudei, sabe o que eu fazer? Vou arrumar esse carro, mandei arrumar o para-choque, dei uma polida nele, limpei ele, troquei os pneus, fui dar uma voltinha e falei, rapaz, carro bom que eu tenho. Porque eu valorizei o que eu tinha. Quando a gente não valoriza o que tem, a gente fica de olho no que não tem. Isso vale para casamento. Homem, se você não cuidar da esposa que você tem, daqui a pouco você quer trocar pela nova, a elétrica. Tomara que tu tome um choque e morra eletrocutado. Tem mulher batendo palma em cima, assim, olhando para o marido, Mas é a busca pelo novo que nos tira, quer ver? A gente não vê a hora de casar, aí casa, não, agora não vejo a hora de ter filho, agora tem filho, agora não vejo a hora de ser avô, é avô, agora não vejo a hora de ser do quê? A gente está sempre não vendo a hora, e a gente não percebe a beleza do ordinário. Tem uma frase que eu estou ouvindo no meu evangelho que eu não suporto mais. Deixa eu abrir meu coração aqui. Eu não suporto mais ouvir: viva o extraordinário de Deus. O ano mais extraordinário, o dia mais extraordinário, tudo é extraordinário. Eu te abençoo com um ordinário cheio da presença de Deus. O dia a dia, a beleza do café da manhã com a família, a beleza do dia a dia. Aqui na Abapai não tem o ano não sei do que, o ano da prosperidade, o ano não, todo ano é um ano aceitável do Senhor, todo ano é de Deus. E pela ânsia do novo, do ano não sei do que vai vir,
Quanta profecia para 2020, o ano da bênção não sei o quê, o ano, aí veio o Covid, e aí? Então, irmãos, a gente confia e descansa no Senhor, e vive a vida ordinária com beleza, leveza e gratidão. O novo rouba isso. O novo rouba isso. Pastor, mas eu preciso viver algo novo. Eu acredito, importante deixar claro, Deus tem novidade de vida, tem coisas novas para os seus filhos. Eu acredito que tem pessoas aqui que estão presas no calabouço da droga, presos na escuridão da depressão. Você não tem esperança de vida. Eu quero dizer, tem Deus, tem coisa nova para você. Posso ouvir um amém ou não? Porque aí sim, você precisa do novo de Deus. Eu não gosto da frase, o melhor de Deus está por vir, irmão. Eu não gosto. Porque para mim o melhor de Deus veio há 2000 anos atrás, o nome dele é Jesus. Eu tenho tudo, ele é a plenitude dos tempos. Então o novo nos rouba. Repito, eu te abençoo, você que precisa do novo. Precisa, mas você que não precisa, seja grato com o que tem, com o que está vivendo. Quem recebe isso? Essa busca pelo novo, o texto diz que ambos se conservam. O vinho, que vem de Deus, conserva o odre, que somos nós, a obra de Deus em nós. Como salvos em Cristo, como igreja de Jesus, devemos buscar conservar aquilo que já recebemos dele. Buscar cuidar e ser fiel naquilo que ele nos confiou, nos presenteou. A igreja deve viver em novidade de vida, sem deixar para trás práticas, valores que nossos pais na fé nos deixaram. Nós devemos viver novidade de vida sem deixar para trás práticas, valores, princípios que nossos pais nos deixaram. E quem são os pais? Eu não falo necessariamente dos pais biológicos, porque talvez de nós aqui muitos não tivemos nenhuma herança espiritual saudável dos pais biológicos. Mas eu falo dos pais da fé, dos heróis da fé. Homens que há 100 anos atrás entraram nessa cidade, abriram um caminho no meio da mata, na mata da fé, foram xingados por ser de Jesus, ofendidos, deixados, abandonados por ser de Jesus. Muitos avós e bisavós nossos, que romperam lá atrás, nós temos que entender que eles deixaram legados para nós. Nós não podemos esquecer disso. Em nome da moda gospel, daquilo que dá certo, que vende, a igreja está deixando canções antigas para trás, práticas que nos trazem paz e vida. Provérbios 22, 28, olha que coisa linda. Não desloques, não arranques marcos antigos que limitam as propriedades e foram colocadas ali pelos seus antecedentes. Sabe o que o texto está dizendo de Provérbios? Quem aqui já foi no interior, na roça, que tem terrenos que não tem cerca dividindo as extremas, tem um marco no chão? Quem já viu? É um marco, às vezes de madeira ou de concreto, está ali. Aí você chega no marco, até quando você vai descobrir onde está cheio de mato, você roça, fala, aqui é o marco, aqui é a divisa. A partir daqui é do vizinho. Daqui para cá é nosso, né? Aí ele está mostrando para o neto, isso aqui para o filho, então é herança, então é daqui para cá. Ou seja, tem um marco aqui que divide, daqui para lá é do diabo, daqui para cá é de Deus. E aquele marco alguém colocou ali, aí você pensa, não, eu sei melhor do que os meus antepassados, pega esse marco e bota aqui. Aí você invade o terreno do inimigo com um marco. Ou você tira um marco e você não sabe mais o que é o limite. Não remova esses marcos. Isso é perigoso. Você vai entrar em território hostil, vai correr risco, vai tomar tiro, porque tem uma placa, não entre, mas você não viu porque você tirou o marco. Você não sabe mais onde é teu, onde não é teu. Você não sabe mais onde eu posso e eu não posso. Tirou a proteção. É isso que o texto está dizendo. E aí eu quero trazer para a igreja nessa noite alguns marcos que a gente tirou.
cercas que a gente tirou, limites que a gente tirou que não deveriam ser tirados. Quer ver um deles? Bebida alcoólica. Falei aqui na quinta-feira para os homens sobre bebida alcoólica. A Bíblia vai dizer em Provérbios o seguinte: de quem são as dores? A quem pertence o sofrimento? De quem são os ferimentos no corpo? De quem são os olhos vermelhos embaçados? Daqueles que são seduzidos pelo cintilar do vinho como uma serpente. Tem uma pessoa na Bíblia que é comparada à serpente, um ser. Qual é? Satanás. E aí, meu irmão, deixa eu dizer, por muito tempo eu ouvia, quando eu não era crente, que os crentes eram chatos, porque os crentes não bebiam, não podiam beber. E aí eu pensava assim: eles são os religiosos. Mas eu estou descobrindo com o tempo que eles estavam certos. Que aquela cervejinha socialmente, pode tirar a minha sobriedade. E acontecer comigo o que aconteceu com uma família aqui de Morro da Fumaça, que por uma cerveja 2 filhos estão enterrados. Não, pastor, mas eu sou um crente diferente, entendeu? Eu sou um crente livre. Essas coisas de religiosidade, uma cervejinha, pastor. É claro, é só uma cervejinha. Pergunta para os filhos que o pai está morto por causa do acidente, se foi só uma cervejinha. Pergunta para o filho que é órfão, que o pai está preso porque assassinou alguém num bar, bêbado. Pergunta se é só uma cervejinha. Tem uma família que casou lá, um casal, eu preguei de manhã, eles vieram falar comigo. Ela mostrou a foto do casamento feliz. Pastor, nós somos 30 anos casados. O sonho era casar, o sonho era ter a bênção de Deus. E ela mostrou a foto, olha aqui que linda. Ela assim: pastor, mas falta alguém nessa foto. Eu falei: quem? Em 2021, a minha irmã e o seu marido, ele bebeu e saiu de moto. Ele se perdeu numa curva embriagado, morreu os 2, pastor. A minha irmã não estava nessa foto, ela deveria estar. Conversa com uma menina que foi abusada sexualmente por um pai embriagado, para ver se é só uma cervejinha mesmo. Eu não estou falando de proibir. Eu posso botar uma regra aqui: ninguém bebe nessa igreja, doutrina, escreve na ata, publica para todo mundo. Não, eu estou falando de Bíblia, eu estou falando de cuidado de Deus. Por que Deus coloca isso? Porque Ele te ama. Provérbios diz que o rei embriagado se torna um tolo. Quando eu vejo um homem cambaleando na rua, embriagado, eu penso: tem criança esperando pão em casa e não chegou. Um marco que a gente tinha na igreja, em nome da liberdade, em nome de eu sou livre, a gente tirou isso aí. E aí, em nome do network, para ficar bem com os empresários da cidade, eu também vou beber uma cervejinha. Você entrou em território inimigo. Alguém tirou esse marco. Perigoso. Não, pastor, é só um vinhozinho aqui semanalmente. Eu nem estou dizendo que é pecado. A Bíblia diz que pecado é embriaguez. Eu estou subindo o nível, um negócio mais alto. Eu estou falando de andar com Deus, de quem quer andar com Deus, de quem ama Deus, de quem sabe que Deus, a Bíblia não é um livro de regras, a Bíblia é uma carta de amor, de um pai dizendo: eu amo vocês. No gabinete pastoral eu já vi muito pai, mãe, filho chorar. Eu já vi abstinência de crack, eu já vi abstinência de heroína, de cocaína, de maconha. Nenhuma chega perto da abstinência do álcool.
Ô pastor, mas eu nunca vi. Claro que tu não vê. Álcool tem na esquina, o cara bebe do posto o álcool. Você não vê abstinência de álcool. Você vê gente embriagada. Abstinência, duvido quem viu aqui. Poucos vêm. Porque a abstinência é quando a pessoa não chega, não consegue chegar no álcool. E o álcool é uma droga livre. Vende em qualquer canto. Eu vi na prisão, porque a pessoa foi presa, ela não tinha álcool. Eu vi na cadeia uma pessoa em abstinência de álcool. Ele arranhava o tijolo com as unhas e comia o tijolo. Quando eu vi aquilo, eu falei, é uma pessoa à imagem e semelhança de Deus. Deus não criou ela para aquilo. Parecia um bicho, parecia um animal de cobras comendo tijolo. Quem foi que tirou esse marco? Outro marco que foi tirado: pedir a bênção das autoridades sobre a nossa vida. Eu sei que tem muito domínio, controle, manipulação, pastores que querem dominar as pessoas. Você não vai para outro lugar se eu não te abençoo. Eu não estou falando desses exageros que tem que ser denunciado. Eu estou falando de equilíbrio. Perdemos o hábito de pedir a bênção para o Pai. Bênção, Pai. Deus te abençoe, meu filho. Bênção, mãe. Deus te abençoe, filha. Perdemos, foi embora. Quem foi que tirou isso, gente? Por que tiraram isso? Que coisa maravilhosa. Quem aqui gostaria de receber a bênção do Pai? Quem aqui nunca recebeu e gostaria? Levanta a mão, eu nunca recebi. Na cultura judaica, todas as vezes que um menino, uma menina passa na frente de um judeu, sabe o que ele faz? Que o Deus de Israel te abençoe. O menino passa correndo, brincando de pegar. Deus de Israel te abençoe. Dá um peteleco e já sai. Ele bota a mão na cabeça, Deus de Israel te abençoe. Israel é uma centelha no mundo e é uma nação forte que ninguém derruba, porque recebe a bênção do Deus de Israel todos os dias. Porque tem pais dizendo, você serve o Deus de Israel, filho. Sabe quem é o teu tataravô? Davi, Abraão. Tem bênção sobre a tua vida. E nós somos descendentes de Abraão e não abençoamos os nossos filhos. Perdemos o marco. Que coisa boa. Deus te abençoe, meu filho. Sair de manhã todo dia de casa ouvindo um pai estendendo a mão dizendo que Deus te abençoe, que o Deus de Israel te cubra. É que a gente jogou fora isso, gente. Mas isso é religiosidade, pastor. A gente botou tudo na conta da religiosidade. Não, não é religiosidade. São marcos e princípios que não era para ter arrancado. Perdemos um marco. Sabe qual marco? Simples, quer ver? O Richard me ensinou essa manhã. O hábito de ajoelhar para orar. Jogamos fora. Sabe por quê? Porque eu vim na Escola Bíblica Raízes, eu vim na Aba Pai e eu descobri que agora eu posso orar de pé, eu posso orar deitado, eu posso orar no carro, eu posso orar tomando banho, eu posso orar nadando, eu posso orar cortando grama. Agora eu estou livre, então não preciso mais me ajoelhar. Para quê? Mas esquecemos que quando eu me ajoelho, o meu corpo e a minha mente recebe um comando: você está diante de alguém maior do que você. Percebe quando um policial te aborda, ou quando uma situação atípica, um assalto, o que você faz? O que você está dizendo? Tá bom, perdi, você ganhou, você está armado, eu não estou. Então quando você se ajoelha para orar, você está dizendo: você é grande, eu sou pequeno, você ganha, eu perco, você sabe, eu não sei, você tem, eu não tenho, tu é grande, eu sou pequeno, Deus, eu me rendo. Você sabia, eu descobri hoje, que quando você se ajoelha para orar, aumenta 5 vezes a quantidade de sangue aonde você toma decisões, na região frontal do cérebro. Ajuda você a tomar decisões. Paulo diz assim: por esse motivo me ajoelho. Meu irmão, Paulo precisava ajoelhar? Não, mas ele ajoelhava. Ele dizia: eu tenho motivo para estar de joelhos.
Aí a gente vem para o culto, agora aqui na Bapai é um pessoal mais tranquilo, então a gente vem bate-papo. Para que ajoelhar para orar? Não tem tanto motivo. E eu não quero pôr uma regra, porque não adianta pôr uma regra para você praticar só porque o pastor mandou. Tem que ser algo do coração, é um marco antigo que protege você. Porque eu fui pregar numa igreja mais tradicional um tempo atrás, e tinha aquelas cadeiras assim bonitas, vermelhas, dos presbíteros, dos pastores, e aí eu estava lá, me botaram sentado naquelas cadeiras, e aí estava todo mundo ajoelhado, tinha 2 ou 3 orando aqui, ajoelhado, 3, 4 orando aqui, e eu no meio sentado. Eu falei, me ajoelho ou não? Eu não estou acostumado, mas o pessoal está ajoelhado. Aí eu falei, Jesus, eu vou orar contigo aqui, eu vou deixar eles ajoelhados. Aí eu estava aqui orando, e eu pensei, estão orando esse povo, né? E de repente eu ouvi a conversa aqui do lado. Eles estavam negociando um porco. Não, diante de Deus. Sabe o que um estava falando? Oh, eu tenho um porquinho para vender. Eu pensei, ele está orando. Ele está falando para Deus que tem um porquinho para vender. Talvez não consegue vender o porco. Falando, Deus, eu tenho um porquinho para vender, me ajuda a vender o porco. Pode ser, uma oração. Mas ele estava falando com o outro, e o outro respondeu, quanto é que é o porco? Falei, R$300, mas quanto é que pesa? Meu Deus, eu falei, meu Deus, estou negociando um porco. É isso mesmo? Aí o Senhor falou comigo, eles só estão ajoelhados por tradição, não de coração. Quando eu me ajoelho por tradição, eu negocio o porco. Quando eu me ajoelho de coração, eu negocio a minha vida diante de Deus. Eu não escondo nada. Perdemos o hábito de ajoelhar. Simples assim. Esquecemos o conselho da nossa avó crente que dizia assim, um homem de joelho nunca cai. Jogamos fora. Ah, mas a minha avó, tadinha, do coque, lá do ciclo de oração, não sabe nada. A igreja dela não é preta. Tadinha, nem fez teologia, eu tenho 3 teologias. Ah, minha avó, a senhora conhece Calvino? Tadinha, a vozinha nem sabe quem é Calvino, mas conhece Jesus mais do que eu e você. Ela é íntima do Espírito Santo. Eu prefiro a irmã do coque da oração, do ciclo de oração, que tem Bíblia no coração, do que teólogos que têm Bíblia só na cabeça. Mas não tem vida mais. Abandonamos a decência na vestimenta. Quem foi que tirou esse marco? É claro, porque a gente vê os extremos, né? Um extremo puxa o outro. Aí tem lugares que tem que andar de burca, que a mulher não pode botar a saia, tem que ser o cabelo, a roupa tem que estar praticamente escondida atrás de roupa. Aí você pensa, não, é exagero, tudo bem, é doutrina dos homens, é exagero. Aí a gente foi para o outro lado, perdeu a decência. Aí homens e mulheres perderam a decência. Aí tem mulher que, Jesus, eu não vou fazer essa cena. A Vivi não está aqui, né? Então eu vou fazer. Aí a mulher vai bater foto, ela bota no espelho assim, ó. Quer mostrar o quê? Quer mostrar o quê? Aí, meu irmão, a gente perdeu a decência. Sabe o que é decência? Eu aprendi sobre 3 ências. Primeira ência, ausência. Está faltando o tecido, irmã. Irmão, está faltando tecido, vai para a academia. Aí ele bota uma regata que é um fiozinho descendo aqui, outra aqui, ó. Tá achando um lindo, parece um sapo, e acha que é bonito. Aí eu estou abafando. Que coisa mais envergonhosa, falta de decência. Aí as mulheres, ausência. Outra ência, transparência. Pastor, tem bastante roupa, mas está transparente. Sabe outra ência? Aderência. Tem um homem que usa calça a vácuo. Diz você. Decência. Aí em nome da liberdade, eu sou livre. É claro, mas você pode vir de bermuda para a igreja, não é pecado.
claro, você pode usar uma blusa com talvez uma alça mais decente, dependendo como você usa. É claro, a gente é livre, não precisa ser burca. Mas a gente tirou o marco da decência. Posso ouvir um amém? Quem foi que tirou esse marco? Decência. Uma mulher cristã que ama Jesus, ela é decente. Ah não, posso ouvir um amém em nome de Jesus. Um homem cristão que ama Jesus, ele é decente, não precisa ninguém te controlar. O Espírito Santo habita dentro de você. O odre recebeu o vinho novo está aí, conserva o vinho. Quando eu sigo esses marcos, eu conservo o vinho. Ambos se conservam. Marcos, esses marcos na nossa vida. Práticas e disciplinas espirituais. Jejum. Qual foi a última vez que você jejuou? Não para conquistar. Outra coisa, não adianta enganar Deus, tá? Faz um jejum intermitente para emagrecer e fala: Deus, aproveita e já recebe. Aí tu perguntar, jejuando para Deus? Também. Também. Ou é para Deus ou é para Deus. Quer fazer o jejum para emagrecer? Saúde, glória a Deus, é importante cuidar da saúde, maravilhoso. Mas quando for jejuar para buscar Deus, é para buscar Deus. Marcos antigos. Quem foi que tirou isso? Que a igreja tem uma teologia no meio da igreja dizendo que não precisa mais jejuar. Jejum é uma prática cristã. Até que Jesus volte. E tirarão o noivo e jejuarão. O noivo vai voltar. Enquanto ele não volta, a gente está jejuando. A gente está esperando ele. Leitura bíblica diária. A boa e simples leitura da palavra de Deus, que traz vida para o nosso coração. Pode ler livro, pode devocional, pode fazer o que quiser, mas nunca substitua nada. A palavra de Deus ainda é inerrante, fiel, atual. Ainda é a palavra de Deus. Respeitar, honrar e agradecer pelos missionários que destravavam obstáculos. Ambos se conservam. Quando conservamos coisas preciosas que Deus nos deu, essas coisas que conservamos nos conservam. Quando Deus me chamou e eu fui encontrado por Ele, uma das coisas que Deus falou no meu coração, por isso que Abba Pai até hoje tem muitos projetos que tocam no órfão, na viúva, no pobre e no estrangeiro. Quando Deus nos chamou, Deus falou: você sempre vai tocar naquele que precisa. Sempre. Isso me conserva. Eu sou tentado a perder esses marcos. Todo dia. Sou tentado a mexer neles. Empurrar eles um pouquinho para o terreno do inimigo. Afinal está muito estreito aqui, né, Jesus? Vamos aumentar um pouquinho a estrada. Jesus, também, né? Não pode nada, né? Vamos aumentar só um pouquinho. Eu também sou tentado. Ano passado, retrasado, eu tive a oportunidade de estar na casa do Felipe Coutinho, do Barcelona, da seleção, lá em Londres, fazendo uma célula com ele. Estava o goleiro da Argentina. Eu vim embora, cheguei aqui, o Espírito Santo assim, vai lá no Maná, janta com os moradores de rua nessa sexta-feira. Isso é um marco no seu coração, para te não te perder e achar que você é bom. A Vivi pregou para 11 mil mulheres, lançou o livro dela na Bienal do Livro, 2 vezes, 2 livros seguidos, best-seller, tipo o meu. Na verdade o dela só é best-seller porque tem o meu prefácio. As pessoas compram para ler o meu prefácio, de graça vai o livro. A mesma Vivi que lançou na Bienal, que prega para 11 mil mulheres, foi na penitenciária feminina lançar o livro para 30 presas. Não tem YouTube, ninguém está filmando, mas aquilo ali conserva o coração dela. Quem foi que tirou os marcos antigos? Quem foi que disse que pastor presidente
entra aqui quando o culto já começou e sai antes do culto terminar. Quem foi que falou isso? Quem foi que tirou o pastor do meio do rebanho? Tem lugares que eu vou por aí que o pastor não fala com as ovelhas. Termina o culto, ele vai embora correndo. Eu estou acabado de cansado. Vários domingos eu estou acabado no último culto. Eu fico aqui até a última pessoa ir embora, porque isso é um marco antigo, é o meu chamado. Eu não posso deixar isso. O dia que eu deixar disso, daqui a pouco eu acho que eu sou grandão. E eu não posso esquecer que eu sou do Morro Estevão. Eu não posso esquecer que há anos eu já passei longe de Deus. E eu não posso esquecer que é Ele que me mantém de pé. Eu sou tentado todo dia a tirar alguns marcos. Quem foi que tirou? Por que você abandonou? Por que você não subiu mais no monte? Por que você não subiu mais no monte? Se lá no monte Deus aquecia sempre o seu coração. Quem foi que tirou esse marco da sua vida? Por que você parou de ofertar e ser generoso? Quando você ofertava, você deixava o dinheiro longe do seu coração como um ídolo. Você parou por quê? Parei porque o pastor Telmo tem uma casa na Lagoa maravilhosa, e um apartamento e um carrão. Então você dava para mim, então para de dar, nunca mais dá mesmo. Se era para Deus, por que você parou? Parou por quê? Os homens, né? Os homens não tem nada a ver com a sua história com Jesus. Jesus está cuidando de você. O odre é você. E o vinho novo é o Espírito Santo. Não tem outro personagem nessa história. A gente coloca personagens. Precisamos conservar o que Deus nos deu. Precisamos ser gratos com o que Deus nos deu. E colocar os nossos olhos no que temos. Jeremias 6,16 diz assim: o Senhor continua dizendo, olha esse versículo: parai sobre os cruzamentos e observai, indagai pelos caminhos antigos e interrogai pelo bom caminho. Agora, pois, caminhai por ele, pelo caminho antigo, onde alcançareis paz e descanso. Sabe o que o texto está dizendo? Vou traduzir o texto para você entender. O Senhor está dizendo assim: para nos cruzamentos da vida. O que é os cruzamentos da vida? É aqueles momentos que você não sabe para onde ir, você está em dúvida, surgiu uma proposta, você está estável, você está bem, não tem mais desafios. Cruzamentos da vida, onde tem 2, 3, 4 caminhos na frente. Cruzamentos da vida, decisões a tomar. Para no cruzamento, não pega uma estrada, não sai correndo atrás do novo. Onde é que está o caminho mais bonito, o mais asfaltado? Não, qual caminho Deus quer que você pegue? Então só que você faz, é o que o texto está dizendo: para e pergunta, faz um questionamento. Senhor, qual é o caminho antigo que eu perdi? Onde é que o Senhor está que eu quero estar? Porque se o Senhor não estiver, eu também não quero estar. Qual é o caminho que o Senhor pavimentou para mim? É esse aqui? Eu vou entrar nele. Eu não quero que o Senhor me abençoe, eu quero saber o teu caminho. É isso que o texto está dizendo. Interrogai ao Senhor: Senhor, o que eu deixei para trás, que eu não me emociono mais quando ouço o teu nome? O que eu deixei para trás, que eu parei de orar pelos meus filhos? Qual foi o caminho que eu perdi? Onde é que eu perdi a estrada? Onde é que eu peguei o caminho errado? Qual foi o trevo que eu errei? Deixa eu voltar no trevo que eu errei. Eu tenho ficado triste com o que tem acontecido com alguns pastores no Brasil, homens de Deus. Eu estou falando sério. Às vezes a gente olha na internet, a gente não sabe a guerra que alguns pastores passam. Eu estou conversando com alguns. É guerra em cima de guerra. Eles são gente igual a gente. Só que alguns deles abandonaram alguns marcos que não podia ter abandonado. Eles pararam de congregar. Eles viraram pastores presidentes.
Eles não congregavam mais na igreja que eles eram pastores. Eles só pregavam lá, mas não tinha mais vida com a igreja. Por quê? Homens de Deus, sabe o que eu falo? Eu tenho temor, porque eu posso me perder também. Aí o Espírito Santo falou comigo: filho, não remove alguns marcos antigos. O valor do casamento, filho, no teu coração tem que ser maior que o valor do ministério. Pastorear os seus filhos, meu filho, ainda é prioridade do que pastorear a igreja. São marcos. A gente foi convidado, escute o que eu vou dizer, para participar de um evento, um encontro com um pastor talvez mais conhecido dos Estados Unidos, depois do Billy Graham. Um evento, ele está vivo, o cara é escritor de um dos maiores best-sellers, Uma Vida com Propósito. Eu fui convidado para estar na igreja dele, na Califórnia, em Los Angeles, uma das maiores igrejas dos Estados Unidos. O cara é um ícone. Não vou discutir se você gosta ou não gosta da teologia dele. O cara é um referencial. 20 casais de pastores do Brasil foram escolhidos para estar lá. 20 casais de pastores do Brasil. E coincidentemente nós estávamos em Dallas, indo para ministrar em Orlando, e sobrou alguns dias que daria para participar dos 2 dias de evento com ele. Todo mundo, até eu, queria sentar para esse cara, para ouvir esse cara. Tem história ali, cara. No meio do caminho a gente percebeu que a nossa agenda ia ficar apertada. Nós perderíamos a oportunidade de comemorar o aniversário da Vivi em família, e nós não ficaríamos o tempo necessário que gostaríamos com a Isabela. E o aniversário da Vivi e a Bela foi um marco que fez a gente não participar da reunião. Mas você não participou da reunião do pastor? Quem é um pastor famoso perto da vontade do Deus que me chamou? Perto do meu Jesus que me resgatou e colocou alguns marcos? Eu não vou negociar. Não interessa a proposta. Vocês oram, tá? Porque a gente tem proposta para abrir igreja nos Estados Unidos. A gente convidaram para a gente ficar lá, inclusive. Ninguém falou nada, eles querem que a gente vá embora mesmo. Não, tudo que você pensar está pago, inclusive. Volta aqui, ó. Aí eu, saudade da minha Morro Estevão e Criciúma, do lugar que Deus me plantou, me chamou para ser pastor. Deus pode um dia me chamar para mandar para onde? Para o Sudão, para onde Ele quiser. Mas eu não vou tirar o marco antigo de ser fiel com o que está na minha mão e não futurizar o que Deus quer fazer. Tem muitos chamados aqui, ó, muitos. Só que Deus não está fazendo o que tem para fazer porque você não está cuidando do que já tem na mão. Você está esperando o novo de Deus. E Deus está dizendo: volta para uns lugares que você deixou. Volta. Estabelece marcos antigos de novo. Volta para o monte. Volta para a Bíblia de papel, se o celular está atrapalhando. Pastor, pega a Bíblia, começa a tocar alarme e mensagem. Então faz o seguinte, volta para a Bíblia de papel. É esse o problema. Pega uma caneta marca-texto como você fazia antes. Volta a evangelizar, volta a orar, mesmo sem vontade. Volta a chamar aquele menino com asma para um canto, Telmo. Quando você vê alguém passando uma dificuldade, Telmo, não sai correndo porque você é o pastor presidente da Papai e tem um monte de coisa para fazer. Observe esse menino que está com asma, Telmo. Senão você vai se perder daqui a pouco, Telmo. Volta a jejuar, volta a adorar, volta a congregar, irmão. Você parou de congregar por quê? Mas machucou.
tiraram esse marco, pessoas machucaram você, empurraram o marco, te arrancaram. Não, volta. Volta a congregar. Volta a cantar canções antigas. Queria chamar aqui. Vem cá o time de louvor. Vem cá, Lucas. Música antiga tem que chamar o Lucas. O apelido do Lucas a partir de hoje é Marco Antigo. Ei, escuta. Pastor, tu gosta de worship? Mais ou menos. Sabe o que eu tenho? Eu vou dizer aqui, me perdoe, irmãos, talvez até a minha imaturidade no meu pensamento. Mas eu acredito que as canções antigas, os hinos da harpa, as canções do cantor cristão, quem escreveu não escreveu para ganhar dinheiro no YouTube. E hoje algumas canções são cantadas para gerar views e recurso. A Som Livre toca e você adora. É só uma percepção minha. Queria que você fechasse seus olhos por um instante. Pergunta para o Senhor qual foi o marco que você deixou para trás. Você parou de orar pelo seu filho e perdeu a esperança? Qual foi? Qual foi o marco que você deixou para trás? Fala com ele agora. Fala, Jesus, me devolve. Me perdoa porque eu não valorizei. Me perdoa porque eu não valorizei. Fala para ele, fala agora. Qual foi o marco? O que eu parei de fazer que eu não deveria ter parado?